Israel está cada vez mais cercado por inimigos. Irã, Hezbollah e outros inimigos surgem como a comunidade internacional na pressa da criação de um Estado palestino que traz hostilidade sobre a eliminação de um Estado judaico. O mundo está convulsionando, o mundo cada vez mais está convulsionando entre guerras e uma polarização sem precedentes de perseguição, de intolerância e de falta de humanidade. O antissemitismo em alta. Muitos especialistas começam a analisar sobre o final dos tempos, sobre o final de uma era, sobre o fim do mundo, e muitas perspectivas são trazidas a considerar o conjunto de todos esses acontecimentos. Mas hoje eu quero considerar com você, na opinião de uma autoridade religiosa do norte do nosso país, o Rabino Moshe Elmeskani, de tradição judaica marroquina, vai nos trazer uma interpretação sobre o final dos tempos. Mas de qual tempo? Nós vamos falar e conhecer e entender sobre o encerramento de um ciclo do ano do calendário judaico, em que a tradição rabínica, a tradição judaica, vai considerar sobre o aniversário da humanidade. De quando, pela tradição bíblica, pela tradição rabínica, o homem veio à existência, o homem veio a existir, o homem e mulher. Então, isso é considerado como o dia do aniversário da humanidade, do homem. E esse início de ciclo, de um novo ciclo, ele encerra-se com um importante julgamento que nós chamamos de juízo final. Final do quê? Final de um ciclo do calendário judaico, em que toda a humanidade é colocada diante de um tribunal onde todas as coisas, todos os feitos, todas as decisões, todas as omissões são julgadas. E é isso que nós vamos entender com a presença do Rabino Moshe Elmeskani. Rabino, seja bem-vindo ao nosso canal. É uma satisfação recebê-lo, principalmente para entender sobre o final dos tempos. Rabino, o que é isso? Shalom Ubrahá, amigo Pimpé. Rosh Hashanah é uma data que representa o início do ano, mas a primeira pergunta que a gente faz, isso aparece na Torá escrito como ano novo, Rosh Hashanah? Então, no livro, no Chumash, são 5 livros de Moshe Rabbeinu, a gente não tem essa visão assim direta que Rosh Hashanah é realmente o começo do ano. A gente vai ver ali, por exemplo, em Êxodo capítulo 12, onde é dito: este mês, que é o mês de Peta, do início da primavera, será para vós o princípio dos meses. Mas, no entanto, em Êxodo capítulo 23, e no capítulo 33, nós temos ali exatamente, na festa de Sukkot, que é a festa da colheita, que é no início do outono, mais ou menos, ali está escrito no começo do ano e na volta do ano. Então, existe realmente um ano novo nesse período agora, que é o início do outono. E como é chamado, então, essa festividade? Ela é chamada lá em Levítico de Yom Teruah, o dia do toque do shofar, e também de Yom HaZikaron, o dia da lembrança, o dia da memória. E por que chamamos de Rosh Hashanah para ela? Porque lá em Ezequiel, capítulo 40, ali aparece o nome Rosh Hashanah para essa festividade. Então, Rosh quer dizer cabeça, Hashanah quer dizer do ano, é o começo do ano. E aí a gente vai tentar interpretar quando aconteceu o começo do ano, ou seja, o Bereshit, a criação do mundo. Se lá em Êxodo, capítulo 12, está dito para nós que este será para nós o princípio dos meses, quer dizer que não era lá o princípio dos meses. Era realmente uma outra data. E que a partir da libertação do nosso povo da terra do Egito, agora vamos comemorar então o início de uma nova era, uma era de liberdade para o povo de Israel. Então isso representa o início da primavera, a gente comemora realmente Pêssar. Mas e a criação do mundo, quando se deu?
Então é aqui que vem uma interpretação da palavra Bereshit, que é a primeira palavra da Torá. Como é escrito Bereshit? Ber, Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav. Se eu mudar a sequência dessas letras, ou seja, a pergunta é quando aconteceu o Bereshit? Quando é esse princípio? Então eu mudo a sequência dessas letras da palavra, boto Aleph, quer dizer em hebraico, Betishrei, de Tishrei, que é o primeiro mês do calendário hebraico. Então corrobora justamente que agora é o Rosh Hashanah, o início do ano para nós. Ou seja, desde a criação do mundo, o início do ano se dá justamente nessa data. Mas, especificamente para o povo de Israel, eles vão comemorar o ano particular a partir de Pêssar. Então, o que a gente faz no Rosh Hashanah? Rosh Hashanah é somente uma data, ou seja, um dia somente que a Torá determina. Mas aí surgiu um problema de como resolver perante o tribunal que estabelecia o começo de cada mês a festividade de Rosh Hashanah. Exemplo, como era marcado o início de cada mês? Testemunhas viu a lua nova no lugar perto de Jerusalém, e lá eles vinham correndo falar para o tribunal, a gente avistou a lua nova em tal lugar. Aí tinha vários desenhos da lua nova, mostrando como tu viste, foi dessa maneira, e conforme a resposta que as testemunhas davam, viam se era verdadeiro ou falso. Sendo verdadeiro, estabeleciam, a partir dessa data é realmente o início do mês. E a festividade que caísse, por exemplo, no 14º dia ou no 15º dia, a conta a partir daqui agora, os 14 dias, vai ser a festividade essa ou aquela. Só que Rosh Hashanah era o primeiro dia logo. E se a testemunha tivesse chegado no tribunal, digamos que já fosse quase meio-dia, então hoje é Rosh Hashanah e já perdemos o sacrifício matinal. Então, para que a gente não perdesse o sacrifício matinal, estabeleceram os sábios: vamos fazer 2 dias de Rosh Hashanah. Então, Rosh Hashanah, mesmo lá em Jerusalém, se festeja por 2 dias. Chama-se Yom Arita, um dia longo, para que a gente não perdesse esse sacrifício, o Korban Shacharit de Rosh Hashanah. Então, o que a gente faz de Rosh Hashanah? Ora, Rosh Hashanah, nós temos um ceder, assim como tem o ceder de Pêssar, temos também o ceder de Rosh Hashanah. Então, a gente vai até a sinagoga, a gente faz o arbit de Rosh Hashanah. Quando volta-se para casa ou no lugar que contém justamente esse ceder, se faz o kiddush. Bebe-se o vinho do kiddush e depois a gente faz a berachá do pão, o hamotzi. E em vez de a gente melar o pão no sal, a gente vai melar dessa vez o pão no mel. Tudo isso com o intuito que a gente tenha um ano novo, bom e doce para cada um de nós. Já a partir do hamotzi, que é a bênção do pão, a gente deve ingerir alguns alimentos que vão representar situações de bênçãos e de salvação para cada um de nós. Bom, então qual é esses alimentos? Basicamente são 7 alimentos. 7 alimentos. E aqui tem uma discussão rabínica qual é a ordem que a gente deve seguir desses 7 alimentos. A gente vai tentar entender cada um deles. E nós seguimos o Deus do Marrocos. Nós seguimos a seguinte sequência. Primeira, maçã no mel. A gente pega um pedaço de maçã, mela um pouco no mel e vai dizer a seguinte oração: Yehira, Don, Melepane, Hashem, Eloqueno, Elohim, Shetielano, Janatová, Mutuká. Que a gente tenha um ano bom e doce.
Então, esse é o primeiro que a gente deve ingerir. Aí você come e distribui para todos que estiverem presentes junto contigo nessa mesa, etc. E assim a gente está desejando esse sentimento positivo. Daí, vem 3 alimentos que vão representar, segundo o nome deles, que o Eterno acabe e extermine, digamos assim, os nossos inimigos e com aqueles que pedem o nosso mal. Quais são esses 3 alimentos? Na sequência, primeiro, a selga. A selga, em hebraico, é selek. E a palavra selek é um verbo, lesalek. Lesalek quer dizer apastar. Depois nós temos o alho porro, ou alho poró, como alguns chamam aqui no Brasil. Esse também, da mesma maneira, pelo nome dele no hebraico, a gente pede que Deus acabe com nossos inimigos e aqueles que pedem o nosso mal. Em terceiro vem a tâmara. Apesar da tâmara ser um alimento doce, mas a palavra tâmara, ele é uma palavra tamu, quer dizer realmente como exterminar, como acabar, e aí com nossos inimigos e aqueles que pedem o nosso mal. Então, aqui já entramos numa outra discussão rabínica da seguinte maneira. Ora, nós não temos, por exemplo, lá em Devarim, Deuteronômio, se eu não me engano, na Perashá de Ekev, ali se fala de um versículo onde é elogiado a terra de Israel em relação aos alimentos. Terra do trigo, da cevada, da videira, do figo e do romã. Terra, melhor dizendo, da oliveira e da tâmara. Então, se essas frutas estiverem diante da tua mesa, elas terão prioridades sobre outras frutas que não foram mencionadas aqui. Por exemplo, maçã, pera, laranja, elas vão perder prioridade para essas frutas mencionadas aqui. Mas se tiverem elas em si, como se dá a preferência entre elas? Entre elas, a gente vai ver aqui o que aparece dentro do texto. Temos trigo e cevada, são grãos. Mas das frutas, então se a gente ler uma sequência, qual seria aqui? A uva, figo, aí vem romã, a oliva e a tâmara. Mas aqui entre essas frutas aparece uma outra palavra, terra, a palavra eretz, novamente. Então, em relação às frutas, qual é a fruta mais próxima da palavra eretz nesse texto, nesse versículo aqui? É a oliva. Então, aqui a sequência fica oliva em primeiro lugar, a tâmara em segundo lugar, depois a uva, depois o figo e, por último, o romã. Então, voltando agora para o segredo de Rosh Hashanah. Ora, não tem aqui uma tâmara? Então, ela não teria a prioridade para você dizer justamente a bênção sobre ela? Mas aqui é uma discussão rabínica muito séria. Muitas outras comunidades vão seguir sequências diferentes em relação a esses alimentos que deverão ser ingeridos. Muitos vão fazer primeiro a tâmara, para depois seguir os outros. Então a pergunta volta agora para nós. Tá, mas e nós? Por que a gente não segue então a tâmara como primeiro? Então daqui que a gente deve seguir 2 maneiras de fazer essa mitzvah. Uma, quando a gente faz o Kiddush, entre o Kiddush e o Hamotzi, você pode ingerir algumas pequenas frutas. Em geral, nós ingerimos uma azeitona da oliva e dizemos a berachá dela, vou referir a eles. E a azeitona tem preferência em relação à tâmara. Aí eu vou ingerir também algo que seja, vou referir a adamá. Pode ser um pedaço de cenoura. E assim, eu estou cumprindo tudo aquilo que eu fui ingerir depois do Hamotzi, já não vou ter mais necessidade de dizer uma bênção. Esse é um modo. Tem outro modo também. Eu faço o Kiddush,
faço o hamotzi, melo ele no mel, como a gente falou. Quando eu for agora fazer essas outras orações, esses alimentos, então eu como ao lado de cada alimento um pedaço de pão. Então, por exemplo, em relação à maçã no mel, eu pego um pedaço do pão que eu já fiz a bênção dele, e como eu comer um pedaço de pão, então a maçã no mel vira somente um acessório. Eu não preciso dizer a bênção da maçã no mel. E nem em seguida os outros alimentos, inclusive a tâmara. Então, como eu faço? Eu vou seguir primeiro, então, a mesma sequência, a maçã no mel, depois a selga, depois o alho porro, depois a tâmara. Aí vem o quarto alimento. O quarto alimento é a abóbora, também chama de jurumum, porque a palavra abóbora, na língua semita, tanto o hebraico como o aramaico, estará escrito com aleph. Eu vou dizer que sejam lidos perante o Eterno somente os meus méritos. Aí eu como um pedaço de jurumum. Aí vem o sexto alimento. No sexto alimento, eu vou ingerir, então, romã. Romã. Se eu não tiver romã, pode ser também aquela semente de erva doce. Se eu não tiver também a semente de erva doce, pode ser peixe. Pode ser peixe. E vou dizer, então, na oração que eu vou dizer, que Deus aumente os meus méritos. Assim como o romã tem aqueles grãozinhos dentro dele, são muitos, segundo dizem alguns, 613, corresponde ao número de mandamentos da Torá, ou então aquelas sementes que são muitas também de erva doce, ou então de peixe, também é muito grande nos mares. Aí vem o sétimo alimento, que eu vou pedir que a gente seja sempre pela cabeça e nunca pela cauda, pelo rabo. Quais alimentos eu devo ingerir para dizer isso? Pode ser uma cabeça de carneiro, pode ser uma cabeça de frango, pode ser uma cabeça de peixe, ou então uma cabeça de alho. Pega um alho, frita ele e bota ele na mesa, cada um tira um pedaço e vai dizer essa oração, que seja da vontade do Eterno nosso Deus, que sejamos pela cabeça e nunca pelo rabo. Então, essa é justamente as orações que a gente deve dizer no Seder de Pêssach. E a gente deve fazer isso tanto na primeira noite, como também na segunda noite. Ou seja, justamente Yom Arita, um dia longo. Bem, depois disso vem o jantar de Pêssach, e assim a gente deve... Bom, aí tem muitas situações. Uns dizem que a gente não deve comer peixe. Por isso que, em vez de comer peixe daquelas necessidades de alimentos que a gente falou aqui, uns preferem só os outros alimentos, no caso o romã, ou a erva doce, em relação à cabeça, não cabeça de peixe, cabeça de alho. E a palavra peixe em hebraico é dager. Como é escrito dager em hebraico? Dalet, gimel. Dager. Mas, num certo livro da Torá, que é para Lipômenos, Divrei Hayamim, então crônicas em português, aparece a palavra dager, que é peixe, mas com aleph no meio. Com aleph mudo. Mas aqui então, se esse aleph aparece aqui, essa palavra quer dizer peixe, mas também pode indicar da águia, que já quer dizer preocupação. Então, eu não devo comer algo em Rosh Hashanah que vai me indicar preocupação o ano inteiro. Então, eu posso evitar de comer peixe em Rosh Hashanah, principalmente durante esses alimentos que representam o Seder. Então, aí a gente vai, depois de jantar completo, quando acabar, vamos fazer então o Birkat Hamazon. Birkat Hamazon. Em relação ao Birkat Hamazon, nós temos Birkat Hamazon, que eu vou chamar de grande, como consta no Sidurim. Às vezes tem umas 4 páginas de Birkat Hamazon.
Tem Bricata Amazono médio, tem um mínimo e tem um ínfimo, digamos assim, Bricata Amazono. Então, numa situação das festividades, é bom que eu diga, logicamente, o Bricata Amazono grande, já que é uma festividade, ela não é todo o tempo, ela anualmente que eu vou dizer. Então, e os acréscimos que vão acontecer pela festividade, eu vou inserir dentro desse Bricata Amazono. Mas, como eu falei, tem Bricata Amazono menor. Então, bora partir para o ínfimo, como eu disse. Qual é o Bricata Amazono ínfimo? Esse Bricata Amazono aparece no livro de leis de um sábio chamado Ben Ishai, que viveu no final do século XIX, início do século XX, em Bagdade, no Iraque. E ele escreveu, então, para aqueles que não sabem ler, ou então, o termo que ele utilizou, que estão, como diz em português, com preguiça de fazer uma leitura maior, ou então para mulheres em geral. Então ele fez um Bricata Amazono bem curto, que são as seguintes 10 palavras: Berir, Rahamaná, Malká, Maré, Derrai, Pitá. Berir, Rahamaná, Dedan, Colá. Que quer dizer, bendito, misericordioso, rei e senhor deste pão. Bendito, misericordioso e alimenta a todos. Então, pelo menos, a gente deve fazer esse Bricata Amazono. Mas, como eu estou dizendo, no dia de festividade, como Rosh Hashanah, as outras festividades, Pesach, Shavuot, Sukkot, pelo menos vamos ler aqui então o Bricata Amazono maior, como consta no Sidurim. Então, esse é feito, então, durante a noite. Quando chegar de manhã, a gente vai para a Esnoca para fazer a tefilá, o Shacharit. Então, a tefilá é mais ou menos igual a de Shabbat. A gente vai ler todos os korbanot, então aquele sobre os sacrifícios como eram ofertados no templo. Depois temos o Pesukei de Zimra, os salmos. A gente vai ler para ter uma elevação da nossa alma. E durante a leitura dos salmos, a gente vai acrescentar o salmo de Rosh Hashanah, que é o mesmo salmo de quinta-feira, se não me engano é o salmo 81. E aí vem a bênção do Pesukei de Zimra, que é o Baruch She'amar. Pesukei de Zimra são uns salmos específicos, geralmente o salmo 145 até o último, 150. Então, para esses salmos, tu tem uma bênção que abre os salmos e uma bênção que termina. Então, essa bênção é a bênção Baruch She'amar, que está abrindo, e no final chama-se Istabar. Baruch She'amar é uma bênção que tem 13 vezes a palavra Baruch. Então, para que complete aqui o número 26, olha o que acontece nessa passagem aqui. A gente vai ler antes do Baruch She'amar, é uma composição feita pelo Rambam. Então, os 13 princípios da fé judaica. Então, 13 princípios, uns 13 Baruch, dá 26. 26 é o nome sagrado do Eterno. Antes desses 13 princípios, a gente vai ler o Salmo 136, que também contém 26 versículos. Mais uma vez, o número 26. E quando a gente for dizer o Baruch She'amar, eu devo segurar na mão direita os 2 tzitzit que estão na frente do meu talete. Eu uso o talete, tem as 4 pontas. As 2 pontas dianteiras, eu seguro ele. E o que acontece com o tzitzit? Ora, são 8 fios e 5 nós, cada um deles. 8 e 5, 13. Mais 8 e 5, 13, também 26. Mais uma vez, você está realmente envolvido com o nome do Eterno. Então eu digo Baruch She'amar. E aí vou no Pesukei de Zimra e vou até o Istabar. Quando eu acabar o Istabar, aí tem alguns acréscimos que fazem parte do que os sábios, desde o século VIII,
século IX, século X, já vivendo na diáspora, eles fizeram uma compilação de várias poesias referentes a essa data de Rosh Hashanah. Então, devo ler aqui. Novamente, aqui tem uma discussão rabínica. Se eu devo ler aqui, seria um acréscimo, ou então deixar esse acréscimo para depois da Amidá. Porque as orações têm uma certa sequência. Eu devo ler o Pessuquê de Zimra, os salmos que eu estou falando. Depois eu vou ler as bênçãos referentes à leitura do Shema Israel, para poder eu chegar na Amidá. A Amidá é aquela oração, a oração de fato, digamos assim, perante o Eterno. É aquela oração silenciosa, que cada fiel, no seu momento particular com Deus, ele vai fazer as suas petições, vai fazer os seus agradecimentos. Então, esse é o momento realmente da tefilá, da oração. Só que nós seguimos outra opinião. Não, essas orações são acréscimos, mas são acréscimos referentes a esse dia específico, que no caso é o Rosh Hashanah. Então, nós seguimos os sábios que devem ser lidos nesse momento aqui. Então, a gente lê eles. Aí vem, como é Rosh Hashanah, vai ter o acréscimo do Salmo. Se eu não me engano, acho que é o Salmo 130, Salmo 130. Aí vem o Kadish Leiachim. O que é Kadish Leiachim? É um Kadish da época dos Geonim, que na ausência de Minyan, você vai ler como se fosse um Kadish alternativo, e que você pode ler essa parte aqui sem Minyan. E qual é a semelhança de um Kadish para o outro? Agora, a palavra Kadish vem da palavra Kadosh. O que é Kadosh em hebraico? Santo. É uma coisa santificada. E o que tem de santificado dentro do Kadish? Para dentro do Kadish santificado é o nome do Eterno que aparece nele. Ah, mas onde aparece o nome do Eterno dentro do Kadish? Na seguinte frase: Shtabar, Veit Parar, Veit Ormon, Veit Nasei, Veit Hadar, Veit Ale, Veit Halal. E a gente vai ter exatamente 7 palavras contendo 6 letras. Ou então 7 palavras, cada uma começando com a letra Vav. E a letra Vav vale 6. Então aqui tem o nome de Deus e 42 letras. E a pergunta é, mas, Rabino, de onde está na Torá o nome de Deus de 42 letras? Aí isso também aparece quando Moshe teve o seu encontro com Deus, naquela sarça ardente, e o Eterno diz para ele ir até o Egito para tirar o povo de lá. Moshe Rabbeinu pergunta para o Eterno: mas qual é o nome do Deus que eu vou dizer lá? E o Eterno diz para ele: Erie, Asher, Erie. Em português, serei o que serei. Ora, bora somar agora em valores numéricos. Quanto dá a palavra Erie? Erie, Aleph, é 1. Re, é 5, já tem 6. E outro, é 10, temos 16. Outro Re, mais 5, 21. Como ele falou 2 vezes, Erie, Asher, Erie, 21, 21, 42. Então, esse é um nome que representa uma alavanca espiritual, para você ter uma subida espiritual. Então, quando o enlutado geralmente faz o Kadish, ele tem a intenção de fazer uma elevação espiritual para o seu ente querido que partiu. Ele vai ler o Kadish e essa é a parte principal. E essa parte principal também aparece no Kadish da Yahid. Então ele está seguindo realmente o modelo de ter o nome de Deus inserido dentro do Kadish. Bom, aí é dito o Kadish, em seguida vem as bênçãos do Shema Israel. O Shema Israel é uma mitzvah da Torá. Assim como cada mitzvah eu devo fazer uma bênção antes, uma bênção depois, da mesma forma é o Shema Israel. E o rei Davi, no Salmo 119, na letra Shin, já que ele escreveu o Salmo 119 em ordem alfabética, Aleph,
Bet, Gimel. Na letra Shin escreve Sheva Bayom e Lalpiha. 7 vezes no dia vou te louvar. Como assim 7 vezes? A gente não faz oração 3 vezes no dia igual a profeta Daniel, de manhã, tarde e à noite? Como que o rei Davi falou 7 vezes? As 7 vezes se refere aqui às bênçãos do Shema. Então, de manhã, eu parto 2 bênçãos antes do Shema e uma bênção depois do Shema. São 3. E quando chega a noite, eu vou dizer novamente o Shema Israel durante o arbítrio. Então, 2 vezes antes e 2 vezes depois. Então, aqui completa 7 vezes. Então, eu digo o Shema Israel. Quando acabar a bênção do Shema Israel posterior, aí sim eu vou entrar na Amidá. Aqui os sábios dizem que eu não devo interromper entre essa bênção do Shema e a Amidá. Chamamos de Senichut, Geulá, na Tefilá. Eu devo unir o que se fala sobre Geulá, que é redenção, em seguida chegar na Amidá. E o que fala as berachot do Shema? Geulá. O que é Geulá em hebraico? Quer dizer redenção. O que eu devo unir? E quando eu estou em redenção, eu estou feliz perante Deus. E eu chego na Amidá com essa felicidade no coração. Então é importante que ninguém interrompa entre as bênçãos do Shema e a Amidá, nem respondendo Baruch Shemô no final da bênção do Shema e nem depois da Amém. Então por isso que é costume dos judeus marroquinos cantar essa parte final da bênção do Shema para entrar direto na Amidá. E é assim que a gente faz. Então chegamos na Amidá. Na Amidá ficamos todos em silêncio. Cada fiel no seu lugar vai ler o que está correspondendo dentro do Fidur ou do Matzor de Rosh Hashanah, as orações referentes a Rosh Hashanah. E é nesse momento que cada um deve fazer as suas petições e seus agradecimentos pessoais. Momento da Amidá. Quando acaba a Amidá, se tiver minhando nas novas, e aquele quórum de 10 homens com mais de 13 anos, então quem tiver comandando a tefilá, no caso o Hazan, então vai ter uma repetição da Amidá. Isso chama-se Hazará. Para aqueles que não sabem ler, aqueles que têm dificuldades de se concentrar, então é feito esse momento da Hazará. Aí o Hazan vai ler em voz alta aquilo que foi dito em voz baixa. E cada bênção que é mencionada dentro da Amidá, todo o Kahal, todo o público responde para cada vez que aparecer o nome do Eterno dentro de uma bênção, Baruch Shemô, bendito ele, bendito o teu nome. E no final da bênção vai dizer Amém. Aí tem um acréscimo dentro da leitura da Hadará sobre a Kedushá. A gente já falou do Kadish, por exemplo, que é a oração que representa santidade. Aqui, novamente, mais uma oração que também representa santidade, a palavra Kedushá. E essa daqui chama-se Kedushá, porque o carnal, o vai responder Kadosh, 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 Shem Sebaot, Melech Haaretz Kevodô. É aquela frase do profeta Isaías, capítulo 6. Santo, santo, santo é o Eterno, que preenche toda a terra. Então aqui também chama-se Kedushá por esse motivo. Geralmente se tem às vezes manguinot, com melodias específicas para esse dia de Rosh Hashanah, e aí cada comunidade vai ter a sua melodia e vai cantar então a Kedushá. Aí se continua a Amidá, vai-se até o final, e dentro daquelas normas, se tiver a presença daqueles que são descendentes dos Kohanim, dos sacerdotes, então aí vai ter um momento que vai fazer a bênção dos sacerdotes. Então ele se levanta dentro do público, tendo um levita, o levita vai lavar as mãos e os pés do sacerdote, aí ele vai para dentro da esnoga
vai ficar diante do carralho do público, em frente ao erralho, está guardado esse peitoral, e bota o talete por cima dele e fica com a mão assim, o talete por cima dele. Para que ele não se engane na bênção do sacerdote, o Hazan é aquele que está dirigindo a bênção, dirigindo as orações, ele vai lendo palavra por palavra e o sacerdote vai repetindo, como consta lá em Bamidbar, em número. Essa é a bênção do sacerdote. Quando acabar isso, acaba a tefilá, acaba a midá. Então, essa é a primeira parte. Bom, aí, se vai então tirar o Sefer Torah do errado, tira-se 2 Sefer Torah. Um vai ler a Penachá correspondente a Rosh Hashanah, que é a leitura do sacrifício de Isaac, lá em Gênesis, lê uma parte no primeiro dia e uma segunda parte no segundo dia. E o segundo Sefer Torah, a gente vai ler uma passagem referente ao dia de Yom Teruah, Rosh Hashanah, que consta de Bamidbar, de Números, capítulo 28. E depois tem a leitura da Haftarah. Ora, a Haftarah é uma passagem dos sábios que estabeleceram, e quando na época dos gregos, época dos Hashmonaim, conseguiram aquela conquista contra os gregos, mas antes disso, muitos desses gregos, proibiram que a gente lesse a Torá nas nossas esnogas. Então mandavam fiscais para ver se a gente estava lendo isso. Então os sábios daquela ocasião, já que a gente não pode ler a Torá aqui, bora ler então uma Haftarah, um texto equivalente dentro dos livros do Nar, ou seja, Neviim e Ketuvim, dos profetas e dos livros sapienciais, que pode preencher a lacuna da ausência do livro da Torá. E depois que se acabou a perseguição, que o Senhor disse, deixa então, bora ler então o da Torá e vamos ler a Haftarah. Então, o último que lê, que vai ler o segundo Sefer, falei que são 2 Sefer, vai ler o segundo Sefer, ele vai ler o segundo Sefer, ele deve ler também a Haftarah. Se não souber aquela Haftarah, isso passa por Hazan, pode ler, ou uma outra pessoa pode ler. Então isso é feito no primeiro dia, no segundo dia também. Bom, a partir daí, tem pequenas orações para se preparar o Baal Toqueia, aquele que é o tocador do shofar. Ele vai tocar o shofar. E aqui são 30 vozes, assim se diz, Sheloshim Kolot, no toque do shofar. Então todo o carralho deve ficar sentado. Baal Toqueia diz a bênção do toque do shofar. E aí ele vai tocar o shofar. Em geral são 3 toques que se repetem. Tem o longo, tu. Tem um que são 3. Tu. E um que é 9 ou mais. Tu. E assim se repete algumas vezes isso. Então essa é a bênção referente ao toque do shofar. Então essa é a mitzvah de Rosh Hashanah, que é chamado de Yom Teruah, o dia do toque do shofar. Então o que representa esse toque do shofar? Aqui representa algumas coisas. Primeiro, toda vez que assumia um rei novo em Israel, se tocava o shofar. Como o Eterno cria o mundo, como a gente já falou, nesse primeiro dia, Aleph Tishrei, então tem que ter o toque do shofar. E o Eterno é Melech Haolam, ele é o rei do universo, e toca o shofar. Outro motivo do toque do shofar é um despertar da consciência, para que a gente possa fazer techuvá, uma techuvá shelemá, techuvá completa. Já que daqui a 10 dias a gente vai chegar no Yom Kippur. Então, Rosh Hashanah, que é o início desse mês, é uma preparação
para a gente chegar realmente em Yom Kippur e poder receber o perdão do Eterno pelas nossas faltas. Então assim é feito no toque do shofar, todo mundo sentado. Aí vamos fazer agora o Musaf. Musaf, que é de hebraico adicional. Tanto Shabbat, como Rosh Chodesh, e essas festividades, elas tinham um sacrifício adicional. Então chama-se isso Musaf. Hoje em dia, como a gente não tem o sacrifício em si, e sim as nossas palavras, nossas orações, que estão substituindo os sacrifícios, a gente vai ler agora o Musaf. Quando a gente lê esse Musaf, o Musaf ele é extenso, ele é muito grande. E dentro dele vai ter novamente toque do shofar. Então aquele Hazan que estiver, então aquele batoqueiro específico para isso, ele vai ler em voz baixa. Chegar naquele momento determinado, ele vai tocar o shofar lá. E a gente vai ouvir então em pé. Quando acabar a mitad do Musaf, vai ter a repetição da leitura. Aqui como tem o Shacharit lá no começo, o Hazan foi ler novamente agora em voz alta, a mesma coisa aqui. Vai ler novamente em voz alta, e da mesma maneira, o batoqueiro vai tocar o shofar naquele lugar, então chegar lá. Acabando a mitad do Musaf, tem um Kadish mais extenso durante esse dia. Novamente, se não tiver o Kadish, vai ler aquele Kadish Leiachido. E dentro do Kadish vai ter também novamente toque de shofar. Aí lê o Salmo 27. Esse Salmo 27, ele é lido já a partir do começo do mês de Elul. E a gente vai ler ele até o final de Sukkot. Por que a gente lê esse Salmo 27? Ele diz assim: lê David Hashem, para David é o Salmo, Hashem, Uri Ishi, o Eterno, é minha luz e minha salvação. Ora, o que é minha luz? Luz foi criada no primeiro dia da criação do mundo. Que dia é esse? Rosh Hashanah. Minha salvação, quando nós somos salvos dos nossos pecados e transgressões, no Yom Kippur, vai pedir perdão. Então é o salmo referente a Rosh Hashanah e Yom Kippur. Em seguida, o salmo vai dizer: Besukô de Yom Ra'ah, que o Eterno protege, pairando sobre nós um dia de aflição. Então, o que é Besukô? Besukô, no dia das nossas cabanas, que Deus está sobre nós. Então, os três: Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Tá, mas por que todo mês de Elul? Que lá no final do Salmo, diz a seguinte palavra: Lulê, remante. Quem dera que eu pudesse realmente acreditar piamente e ter o Eterno. Então, a palavra Lulê, como é escrito lá? Lamed, Vav, Lamed, Aleph. Se eu ler do contrário essa palavra, ela vai dar Elul, que é esse mês agora, final. Então está aí a prova de eu ler então o Salmo a partir do começo de Elul até o final de Sukkot. Mas aqui tem mais uma discussão rabínica. Até o final de Sukkot. Quando é o final de Sukkot? Mas por que a pergunta, rabínica? Ora, a pergunta é o 8º dia de Sukkot. Chama-se Shemini Atzeret. Faz parte de Sukkot? Então, como que não faz parte de Sukkot? Não está escrito Shemini? Shemini no 8º dia de Sukkot. Mas no entanto a Torá disse: eu devo ficar em cabanas quantos dias? Shivat Yamim, 7 dias. 7 dias. Então aqui uma discussão rabínica. Se Shemini Atzeret é uma festa separado, ou então de fato ele faz parte de Sukkot. A gente vai ter envolvimento de situações de halakha. Se é uma festa separada, deve ter um salmo separado, deve ter uma midá específica que mencione esse 8º dia como uma festa separada. Se não, vou dizer a mesma midá que eu estou lendo em Sukkot. Aí tem uma passagem no livro dos Reis, quando o rei Salomão ele construiu o Beit HaMikdash, o templo, e fez uma inauguração.
e foi comemorar a primeira festa de Sukkot. Tinha tanto animal para ser abatido, tantas ofertas, como o texto diz, que ele teve que adicionar mais 7 dias. Então, em vez de 7 dias de Sukkot, ele fez 14 dias de Sukkot. E quando chegou no último dia, que seria o 15º, o Mataná escreve lá, chegou no 8º dia. Ah, por que chamou de 8º dia? Então ele estava considerando como uma festa separada. Daqui que os sábios determinaram que o Shemini Atzeret devia ser comemorado em separado. Sendo assim, dentro da nossa questão aqui, alguns leem esse Salmo 27 até o final de Sukkot, excluindo o Shemini Atzeret. E nós, que moramos na diáspora, comemoramos quantos dias de Shemini Atzeret? Como em cada festividade se acrescenta mais um dia, então Shemini Atzeret tem mais um dia também. Que a gente chama aqui na diáspora de Simchat Torah. Então a gente, segundo a sua opinião, a gente ia ler o Salmo 27 até o final também de Simchat Torah. Mas nós daqui do Marrocos seguimos não. Até o final de Sukkot, a gente lê realmente o Salmo 27. E Shemini Atzeret, Simchat Torah, a gente não lê mais o Salmo 27. E a gente vai terminar então a oração da manhã. En Kelohenu, Mot Kadish, Tana de Beliarro, Aleno de Shabeach. E aqui se fala Aleno de Shabeach, é bom frisar o seguinte: Aleno de Shabeach é a oração geralmente final de cada tefilá. Da manhã, Shacharit, da tarde, Minchá, e do Arbit, à noite. Ele é composto, o Aleno de Shabeach, de 2 porções. A primeira, que é atribuída a Yehoshua, a Josué, teria compilado a primeira parte do Aleno de Shabeach. E a segunda parte, alguém que teve aquela participação no despojo de Jericó, que era proibido, que foi o Achan. Achan, escrito em hebraico, Ain, Kaf, Nun. Daí que começa a segunda parte. Al, Ken, Nekave, La. Então, Al começa com Ain, Ken, o Kaf, Nekave, Nun, Achan, o nome desse personagem. E cada parte do Aleno de Shabeach são como 2 testemunhas que nós estamos fazendo essa oração ao Eterno. Como assim 2 testemunhas? Porque Aleno, começa com Ain, Aleno, a primeira parte, e acaba com En Odre, Ode Dalet, Ain, Dalet, da palavra Ed, Ed quer dizer testemunha. Segunda parte, Al Kenegave La, também começa com Ain, e acaba com a palavra Shad, que Dalet, novamente Ed. Então, mais uma vez, uma testemunha está fazendo a oração perante o Eterno. Mas nossos sábios dizem, mas durante o Shabat, durante a noite, as noites do dia de semana, o Shabat e os dias de festividade, nós não temos julgamento. Não temos a abertura de um Beit Din. Então nós não dizemos completo Aleno de Shabeach, nem à noite, nem no Shabatot, no sábado, e nem nos Yamim Tovim, Pesach, Shavuot, Sukkot. Mas Rosh Hashanah e Yom Kippur são dias de julgamento. Então, nesses dias, a gente deve dizer também completo o Aleno de Shabeach, as 2 partes, a primeira e a última parte. Bem, aí vem o Kiddush, depois do Shacharit, faz um Kiddush curto, se lê uma pequena passagem, como conta no Sidurim, que faz a berachá do pão e mela ele no mel, faz o almoço normal, aí vem justamente o Birkat Hamazon, como eu disse novamente, o Birkat Hamazon completo. Bom, aí no primeiro dia de Rosh Hashanah,
é costumeiro que você vá perto de uma fonte de água, ou então que mora perto do rio, ou até do mar, e vai jogar lá simbolicamente seus pecados no mar. É uma passagem do profeta Miqueias, chama-se Tashlich. Tashlich quer dizer jogar. E Deus vai jogar seus pecados no mar e iria apagar as nossas transgressões. Então, várias comunidades nesse período deslocam onde tem uma fonte de água, ou então, como eu falei, um rio, e simbolicamente você balança a sua roupa, representando que você está jogando no mar os seus pecados. Isso é um simbolismo para que você realmente se lembre que esse agora é o momento adequado para você pedir realmente o perdão e tentar fazer uma reflexão, uma auto-reflexão de que você deve mudar e melhorar o seu comportamento perante o Eterno e perante o nosso semelhante. Bom, aí vem então, isso foi feito de tarde. Uns fazem um pouquinho antes da Minchá, outros fazem isso depois da Minchá. Não tem problema. Aí vem a segunda noite. Então, o que a gente fez na primeira noite, a gente vai fazer também na segunda noite. O profeta vai ingerir aqueles mesmos alimentos, tudo mais. Bom, como é que fica então a questão da alimentação? Eu posso fazer a comida nesses dias? Então, isso aqui também a gente vai aprender dentro do que a Torá nos estabelece. Esses dias, Yamim Tovim, eles são considerados como Shabbatot, sábados. Então, nós temos, além dos sábados semanais, durante um ano, a gente tem 7 sábados especiais. São 2 sábados de Pêssah, o primeiro e o sétimo, um sábado de Shavuot, um sábado de Rosh Hashanah, outro sábado de Yom Kippur e 2 sábados de Sukkot, o primeiro e eu falei aqui o 8º. Como a gente mora na diáspora, muitos acrescentam mais um. Para o primeiro dia de Pêssah, mais um. Para o 7º dia de Pêssah, mais um. Shavuot tem um dia, faz 2. Rosh Hashanah já falamos que são 2 dias, mesmo em Jerusalém, eu já contei antes. Yom Kippur, praticamente que é só um dia, é o jejum. Aí vem Sukkot. No primeiro dia se faz mais um. No 8º dia se faz mais um. Bom, então, se faz isso em Rosh Hashanah, a mesma coisa. Quando chegar de manhã, o mesmo processo também. Vamos ter novamente o toque do shofar. Aquelas mesmas Sheloshim Kolot, 30 vozes. O toque do shofar você vai ouvir durante a tefilá inteira. Por que se toca o shofar nesse horário bem tardio? Para dar chance e possibilidade das nossas famílias, nossos filhos pequenos, que muitas vezes se atrasam para chegar na droga, dificultam as nossas mulheres, as mães, prepararem seus filhos até as drogas, vão chegar com certeza atrasados lá. Então, que não percam o toque do shofar. Então, esse toque do shofar ele é feito justamente em um horário mais tardio, a partir de meio-dia, geralmente. Para que desse momento todo mundo possa cumprir a mitzvah do toque do shofar. Então, se você não fez o Seder Tashlich no primeiro dia, se pode fazer no segundo dia. De preferência, se faz no primeiro. Quando acontece de ser o Shabbat, no primeiro dia, que é o Rosh Hashanah, então se passa para o segundo dia o Seder Tashlich. Mas essa é a mitzvah, então, que nós temos de Rosh Hashanah. Do ponto de vista agora mais profundo sobre essa data. Ora, a gente tem que entender que o mundo, quando foi criado, chegou nesse princípio que é o Rosh Hashanah. Tá, mas o que teria acontecido antes disso? Bom, a Torá não fala tão especificamente, mas aqui a gente vai ter, então, citações curtas, mas de grande ensinamento. Por exemplo, Bereshit, Bará, Elohim,
et hashamayim ve'et haaretz. Esse é o primeiro versículo da Torá. Aqui a gente vai ter 7 palavras e um total de 28 letras. Então, essas 7 palavras, ela é também referida dentro do Kadish. Aquele Kadish que a gente comentou, também aparece ali, todos devem responder. Yerê, Shemê, Rabá, Rebará, Lealam, Ul Armei, Al-Mayá. E vai ter 7 palavras. E contando as letras, 28 letras. Que representam igual ao primeiro versículo da Torá. Agora, a palavra 28, o número 28, daqui palavra no hebraico. Koach. Como é escrito Koach, Kaf e Fet. Quanto vale o Kaf? 20. Quanto vale o Het? 8. Dá 28. Então o Talmud diz, todo aquele que consegue responder o Kadish, ao ouvir o Kadish, com toda a sua força, ou seja, sua intenção de elevar o nome do Eterno, com concentração em Yerê, Shemê, Rabá, Bebará, Lealam, Omei, Amayá, que é uma frase do profeta Daniel, que esteja o nome do Eterno grandioso, enaltecido, exaltado a todo sempre. Então ele tem como se fosse 70 anos de perdão, ou então de anulação de sentenças ruins contra ele, já que ele está aqui autenticando, ele está aqui ratificando o Eterno como o Deus realmente de todo o universo. Então, desde o princípio do mundo, que a gente tem, quando a luz divina sai do modo infinito, que é o Eterno, para o mundo finito, então ele tem vários filtros que vão filtrando essa luz infinita. Isso se dá, então, nas 10 Sefirot. Quais são as 10 Sefirot? Ora, quando você lê o texto lá em Bereshit e Gênesis, fica escrito, disse o Eterno, haja tal coisa, e disse Deus, haja isso. Vai aparecer 10 vezes isso. Então, são as 10 emanações do Eterno. São 10 filtros da luz do Eterno. São as 10 Sefirot do Eterno. Até chegar na última Sefirá, que é considerada a Sefirá do Malkut, a Sefirá do reino. Que reino? Desse reino que a gente vive aqui. Que é o reino onde a ausência da luz divina é muito grande. E a gente não tem percepção passando o mundo do concreto, por exemplo. Então, só através dos nossos atos, só através da nossa intenção, só através do nosso serviço ao Eterno, que a gente vai realmente permear esse mundo inteiro aqui com sua luz, com a luz divina. Então, esse é o objetivo de Rosh Hashanah. A gente pode realmente trazer para o mundo daqui de baixo essa luz do Eterno. E assim iluminar todas as mentes, todos os corações de cada um de nós para a verdade que existe no mundo. E essa verdade é que nós pertencemos ao Eterno, somos frutos da bondade do Eterno. Então, isso que representa Rosh Hashanah, isso que a gente deseja para cada um de nós. Shana Tová, Mutugá. Cada um tenha um ano bom e doce. Vou te dar completa. Shana Tová, Tikatev. Um ano bom seja inscrito. Ou seja, como se fosse um livro. Isso está escrito no profeta Malaquias. É como se fosse um livro aberto, onde Deus vai anotar nossos méritos e também, infelizmente, nossos deméritos. E a gente espera que a gente tenha mais méritos do que deméritos. Por isso chama-se, esse período agora, o julgamento de balança. Os signos do zodíaco, que a maioria conhece, que chama-se balança para esse período agora, é justamente o signo do julgamento divino.
Que Deus possa abençoar todos nós com bom julgamento. Digamos todos, amém. Amém, Rabino, muito obrigado por essa grande contribuição. Essa contribuição que nos coloca dentro de um julgamento com todas as tradições, com todos os mandamentos, para iniciar de fato encerrar um ciclo, né, que nós comentamos na introdução dessa entrevista. Você percebeu em casa que o Rabino não foi interrompido em forma alguma, muito embora a vontade de interagir com todo esse conhecimento foi grande, mas ao mesmo tempo respeito a você que está nos acompanhando, de aproveitar cada momento, cada ensinamento que nos coloca nesse importante momento que encerra um ciclo de 360 dias do nosso calendário e que dentro de uma sala de audiência do Yom Hadin, de um julgamento que não só encerra o ciclo de um ano para iniciarmos um outro ano, mas também que nos coloca dentro desse cenário mundial, porque é o início de um período que vai nos levar para os dias temíveis de Yom Kippur, de Sukkot, até Shemini Atzaret, até o 8º dia e de Simchat Torah. São vários julgamentos, Rabino, que passamos, né? Como homens, como mulheres, a humanidade, as nações, né? E também os tempos, né? Os tempos em que nos aproximamos. Eu quero convidar você, inclusive, para um outro momento. Nós vamos trazer aqui o Rabino Moshe Omiskani, e ele tem um cálculo impressionante sobre a contagem da existência do mundo, e você não pode perder. Você precisa entender, quando nós falamos sobre fim de uma era, quando o fim de um ciclo de um ano, é esse aqui, que o Rabino nos ensinou como passar, né, da forma da lei divina, da lei rabínica, das tradições, com importantes tradições marroquinas, de que o Rabino representa no norte do país, em Belém do Pará, como importante autoridade competente religiosa da nossa comunidade, uma herança marroquina que temos aqui, mas também vamos entender sobre o fim dos tempos, sobre a era de Mashiach, sobre a Geulah. Você vai entender dentro de uma visão judaica dos profetas, do Torá, também do Talmud. O Rabino vai nos trazer sobre a contagem, em que período da contagem do mundo, de acordo com as profecias, né, nós nos encontramos. E não é essa mesma contagem que nós estamos aqui numerando, e ele vai trazer aqui os cálculos dos anos que foram perdidos durante o período da ocupação grega, né, dos Seleucidas em Israel, durante o domínio de Antíoco Epífanes, né, em que o templo ficou interditado. Você não pode perder aí essa compreensão. Rabino, muito obrigado por esse estudo, muito obrigado por por compartilhar conosco esse conhecimento num período muito importante. Muito obrigado. Shana Tová a todos nós. E você que está nos acompanhando pela TV Judaica, né, você vai continuar aí com a próxima programação, agradecendo também a sua interação, agradecendo a sua participação aqui nesse canal. Shana Tová Umetuká a todos vocês.